Você já imaginou qual seria a sua reação se ficasse frente a frente com um ser de outro mundo? Se, de repente, quando você menos esperasse, uma alma desencarnada se materializasse diante dos seus olhos? O que você faria? Eu sou Amon e esse é o canal Histórias para Não Ninar. Este relato foi enviado por Renata Lousada, de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Nos tempos de meus avós, eram muito comuns histórias de assombração e crendices populares. Imagino que por se tratar de um tempo sem muito entretenimento, em que as pessoas se distraíam contando causos e lendas. Minha avó sempre me contava essa história, e muitas pessoas que moravam na mesma região confirmavam. Canguçu foi palco de muitas batalhas durante a Revolução Federalista e a Farroupilha. Muitos soldados mortos em um tempo em que não se tinha muita preocupação com as coisas. É comum ainda hoje encontrarmos sepulturas dos tempos da guerra no interior do município. Túmulos na beira das estradas, no meio do mato, em qualquer lugar. Meus avós sempre moraram perto da antiga entrada da cidade. Ali passava a estrada principal, e que depois da construção da rodovia ficou conhecida como a Estrada Velha. Eu sempre passava com minha avó por ali. Era uma rua de terra com casas em volta. No ponto que liga a Estrada Velha à rodovia, tinha um campo aberto, e lá da estrada dava para ver a sepultura que diziam ser de um soldado. Contam os antigos que aquele soldado foi ferido na guerra, mas não morreu dos ferimentos, mas sim de sede, e que por isso, antigamente, quando haviam épocas de seca, os moradores da cidade costumavam ir até ao campo para jogar água em sua sepultura, e consequentemente, em seguida chovia. Eu nunca acreditei muito em simpatias, mas gostava de ouvir essa história, e toda vez em que passava pela Estrada Velha com a minha avó, pedia para ela me contar. O tempo passou, e quando eu tinha 24 anos, havia ido em um baile no interior com mais 3 amigas. A festa era na Coxilha dos Campos, uma localidade no interior de Canguçu, cerca de 7 quilômetros da cidade. Estávamos no carro de meu pai, e por isso naquela noite eu bebi apenas uma cerveja. Logo no começo da festa e depois bebi só água. A festa estava boa e ainda era cedo, por volta de 2:30 da manhã, mas a Josi, uma de minhas amigas, já tinha passado da conta e estava muito bêbada. Achei melhor irmos embora antes que minhas outras amigas ficassem do mesmo jeito e eu tivesse que cuidar delas sozinha. Elas não queriam ir, mas a Josi acabou vomitando no meio da festa e quase arrumamos confusão por isso. Então, todas concordamos que já estava na hora. Saímos da festa em direção à cidade em uma estrada de chão que estava muito movimentada por conta da festa. A Josi estava no meu lado no banco da frente, porque estava passando muito mal, e volta e meia era preciso parar o carro para ela vomitar. Eu estava com uma garrafinha de água, mas toda vez que a Josi bebia um gole sentia vontade de vomitar. O trajeto era curto, mas por causa disso demoramos quase meia hora para chegar até o trevo de acesso à cidade. Peguei a rodovia e decidi entrar na Estrada Velha, pois era mais seguro. Minha casa ficava perto dali, mas eu teria que levar minhas amigas antes de ir embora. Quando fiz a curva para acessar a Estrada Velha, a Josi passou mal novamente e precisamos fazer mais uma parada. Ela abriu a porta, colocou a cabeça para fora, mas dessa vez não vomitou.
Ficamos ali por uns 5 minutos, e então tentei ligar o carro para seguirmos, mas o motor não pegou. A chave girava, mas o carro não pegava. Foi então que a Josi disse que precisava ir ao banheiro. Tentei explicar que precisávamos empurrar o carro para fazer pegar, e que logo ela estaria em casa, mas ela não me escutou. Jogou a garrafinha de água no meu colo, abriu a porta do carro e disse que precisava muito urinar, e queria fazer ali mesmo. Quando ela desceu do carro, eu avistei ao longe a sepultura. Era do soldado que minha avó me falava. Confesso que nunca tive medo, mas naquele momento senti uma sensação esquisita. Insisti para que a Josi entrasse de volta no carro, mas ela não me deu ouvidos e seguiu em direção ao campo, parecendo não ver o túmulo à sua frente. Pedi para as minhas amigas também descerem para empurrar o carro e tentarmos fazer pegar no tranco. As duas saíram pela porta do carona e foram para trás do carro empurrar. Elas não estavam passando mal como a Josi, mas estavam bêbadas e não conseguiam parar de rir. O carro nem se mexeu e continuou sem pegar. Olhei para o campo e vi a Josi agachada ao lado da sepultura. Eu fiquei me imaginando no lugar dela e confesso que só teria essa coragem se estivesse na mesma situação que ela. Ela então começou a gritar, dizendo que tinha um túmulo lá e que era para irmos lá olhar. Eu gritei para ela voltar e pedi para ficar em silêncio antes que algum vizinho chamasse a polícia, mas ela continuou a chamar e gritar. Minhas outras amigas me deixaram ali e foram correndo ao encontro de Josi para ver o tal túmulo. Foi então que eu decidi ligar para o meu pai para pedir ajuda. Eu sabia que ele não iria gostar, mas como não estávamos tão longe, achei que seria a melhor opção. Meu pai demorou a atender e, depois de ter me dado uma bronca, entendeu que não estávamos longe e disse que logo iria me encontrar. Nos despedimos e, quando eu estava desligando o celular, vi se aproximando, no meio da estrada, um vulto alto, magro, que parecia estar mancando. Um arrepio gelado desceu pelas minhas costas e, no mesmo instante, gritei para as minhas amigas voltarem para o carro. Imediatamente entrei no carro e subi os vidros. As meninas não deram ouvidos e então gritei as chamando novamente. O vulto se aproximava. Eu não conseguia ver seu rosto. Ele estava de botas e um chapéu largo na cabeça e parecia vestir roupas pouco comuns. Ele foi chegando cada vez mais perto do carro e então comecei a buzinar. Minhas amigas então perceberam que algo não estava certo e começaram a vir em minha direção. Elas estavam na metade do campo quando aquele vulto passou ao lado do carro e seguiu em direção às meninas. Eu ouvi quando a Josi perguntou quem era aquele homem, e então comecei a gritar para elas saírem de lá. As três deram os braços e seguiram firmes em direção ao vulto, sem falar nada. Eu estava desesperada e meus olhos lacrimejavam sem parar. O vulto passou pelas minhas amigas como se não estivesse as vendo e seguiu mancando campo adentro. Minhas amigas então correram até a estrada e entraram rapidamente para dentro do carro. Estavam todas em estado de choque e não conseguiam falar nada. Fechamos a porta e ficamos observando aquele vulto chegar na beira do túmulo e lentamente afundar na terra. Nós quatro começamos a chorar, foi inevitável. Certamente tínhamos acabado de presenciar algo sobrenatural. Em seguida, a Josi passou mal novamente e começou a vomitar muito. Foi quando meu pai chegou, sem entender o que estava acontecendo. Contamos tudo ao meu pai, que permaneceu calado durante todo o relato, enquanto dava uma carga de bateria no carro. Com o carro funcionando, estávamos prontas para irmos embora, mas meu pai pediu para esperar. Pegou a garrafinha de água que Josi estava bebendo e entrou no campo em direção ao túmulo. Depois de derramar toda a água sobre a sepultura, pudemos finalmente ir embora. Meu pai parecia estar muito bravo comigo, mas acabou sorrindo para mim quando a chuva começou a cair, no exato momento em que estacionamos na frente de casa. E você,
Acredita nas histórias de espíritos que ficam vagando por aí? Hã? E se você estivesse lá junto com as meninas, teria coragem de saciar a sede de um pobre soldado ferido? Eu aposto que não. Comente aqui embaixo, me diga o que você achou desse relato, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Histórias para não ninar.